Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, quais foram as tecnologias que a gente incorporou no nosso dia a dia, mas elas só foram possíveis por conta dessa corrida espacial, hein? Então, Fernanda, a gente tem visto aí vários lançamentos de foguetes, satélites, né, naves que chegam até a estação espacial. E o que isso trouxe, né, na verdade, no nosso dia a dia, em relação ao nosso uso de tecnologia no dia a dia? Algumas coisas que a gente nem imaginava, né, em relação a isso. Então, por exemplo, a câmera do celular, né, na verdade, foi uma evolução. Eles precisavam colocar câmeras, né, em naves espaciais ou mesmo em questões de sondas espaciais, e eles eram câmeras muito grandes, então não tinham como colocar isso. Então eles tiveram que desenvolver o sensor que a gente usa hoje nas câmeras de celular, nas câmeras fotográficas profissionais também, que pudesse ser um sensor pequeno, leve e tivesse uma boa qualidade. Então, a câmera que a gente tem no nosso celular hoje, na verdade, foi um desenvolvimento necessário para a exploração espacial que acabou aparecendo no nosso dia a dia. Outra coisa que está no nosso dia a dia, acho que depois do começo da pandemia aqui, de forma mais presente, esse termômetro que a gente usa para medir a temperatura à distância das pessoas, né? Isso foi também um desenvolvimento da exploração espacial, né? Ou seja, usando uma tecnologia que é a mesma tecnologia, por exemplo, que a NASA utiliza para medir a temperatura, por exemplo, de uma estrela ou de um planeta distante, né? Na verdade, a tecnologia basicamente é a mesma, só que agora aplicada num aparelho de mão, eu consigo medir a temperatura de uma superfície ou de uma pessoa sem ter o toque físico, né, com essa pessoa, como é aqueles termômetros de mercúrio, por exemplo, nesse caso, né, nessa situação. Outra tecnologia que foi incorporada no nosso dia a dia, que também veio, né, da questão da exploração espacial, foram essas ferramentas movidas a bateria, as ferramentas wireless, né, que eu consigo fazer uso da ferramenta sem fio. Isso para muitas sondas espaciais que foram enviadas para longe, ou mesmo no caso de situações da estação espacial, eu precisava de ferramentas potentes, né, que tivessem como furadeiras, parafusadeiras, que tivessem uma força suficiente para fazer o trabalho, mas também que ele fosse movido a bateria. Isso foi desenvolvido em relação a essa situação também nessa questão. Outra coisa também que é interessante, a gente tem visto aí em outros locais, essas máquinas de exercício, que a gente tem visto aí até em propagandas na televisão também, né? Essas máquinas de exercício, na verdade, os astronautas, quando estão em gravidade zero, precisam se exercitar para não perder o tônus muscular. E é pesado você levar, por exemplo, pesos de academia normais, né, lá para o espaço. Cada quilo a mais no foguete é mais combustível, é mais uma série de questões que devem ser levadas em conta. Então, essas máquinas com molas, elásticos e contrapesos, né, foram desenvolvidos também, começaram a ser desenvolvidos também para que fossem embarcados nas estações espaciais, né, e hoje a gente usa no nosso dia a dia, em casa, por exemplo, muitas pessoas utilizam para fazer isso em casa, né, nessa questão, né. Comida congelada ou desidratada congelada também, que muitos navegadores utilizam hoje para fazer grandes travessias pelo mar e levam então aquela comida desidratada, né, nas suas embarcações, para que ocupar um pouco espaço, né, e tem possibilidade de uso por muitos meses, né, ela dura por muitos meses. Também foi um desenvolvimento para exploração espacial, porque eles precisavam levar alimentação para os astronautas, mas não podiam ser alimentos frescos, né, nem alimentos que ocupassem muito espaço. Então, isso também foi uma solução. Sistemas de purificação de água, que a gente muitas vezes usa em locais que não tem uma água potável de fácil acesso, também. Lentes de óculos que a gente usa hoje, né, que são resistentes a riscos, né? Então, várias lentes hoje de óculos tem a marca lá de que são resistentes, e realmente são resistentes a riscos. Isso foi um desenvolvimento também da exploração espacial, daquelas escotilhas, né, que ficam nas naves para que fossem resistentes, né, por exemplo, a impactos ou a questão de riscos. Então, várias tecnologias que a gente viu hoje que eu já comentei aqui,
que foram, na verdade, desenvolvidas para a exploração espacial e acabaram parando no nosso dia a dia, né, na nossa vida aqui, no nosso dia a dia, na nossa vida aqui na Terra, né, vamos chamar assim, né, a questão. Agora, uma coisa interessante, né, que na minha pesquisa aqui também, que eu acabei encontrando, foram tecnologias que são ditas como tecnologias que vieram da exploração espacial e não são da exploração espacial. Por exemplo, o velcro. Isso, inclusive, foi uma surpresa para mim. Eu achava que o velcro, né, ele era um produto, né, que foi utilizado para a exploração espacial. E, na verdade, não foi. Na verdade, ele foi um desenvolvimento em 1941, a invenção do velcro, né, para um engenheiro suíço, né, chamado Georges de Mestral, que ele que desenvolveu, né, aqui na Terra mesmo, não era para exploração espacial, veja, em 1941 tem muito tempo atrás, né, essa ideia do velcro, né. Outra coisa também que me surpreendeu, que também é falado, né, frequentemente por aí, é o Teflon, aquela película antiaderente que usa em frigideiras, em panelas também. Eu também era de conhecimento, pelo menos eu era do meu conhecimento, que era uma produção feita para a exploração espacial, contra a questão de aderência de roupas, né, e coisas sobre isso, e na verdade não foi também. Ele foi criado também na década de 40 pela DuPont. Ela foi utilizada pela NASA, mas na verdade não foi criada pela NASA e foi criada muito, muito antes, né, do uso que tinha em relação a essa questão, né, nessa situação, né. E tem uma historinha, se nossos ouvintes já escutaram dela, da chamada caneta espacial, né. Tem uma história que conta aí que a NASA gastou milhões criando uma caneta espacial que escrevesse em gravidade zero, né. E os russos usavam lápis, que era muito mais barato, né. E não tinha por esse problema da tinta, né, por exemplo, né. Na verdade, essa é uma história que não é verdade. Na verdade, os dois, tanto a NASA quanto o projeto espacial russo, usavam lápis, né? E uma fabricante de canetas, chamada Fischer, né, que construiu uma caneta para o uso, né, na gravidade zero. E aí, tanto os russos quanto os americanos usam agora essa caneta especial, né, que consegue escrever, né, ou seja, não precisa de gravidade para a tinta descer, para escrever em gravidade zero, né? E aí uma curiosidade, cada caneta dessa custa em torno de $3, né? Para essa caneta inventada aí que pode ser escrita na gravidade zero. Então, algumas curiosidades aí, tanto tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia, mas que vieram, né, como fruto da exploração espacial, como também, né, algumas tecnologias que são ditas como tecnologias que vieram da NASA ou da exploração espacial e, na verdade, não vieram, foram invenções aqui no nosso dia a dia mesmo. Aqui, pergunta de leigo. Gravidade zero, você consegue apoiar alguma coisa? Ou tudo fica Não, levitando? tudo fica boiando, inclusive fica tudo flutuando, né? Inclusive a água... Como é que você assina alguma coisa, então, com a caneta dessa? Você tem que segurar com a mão, segurar o papel, né, com a mão, ou apoiar o papel em alguma coisa para poder escrever, né? Inclusive tem uma série de vídeos que procurar na internet da água, ela tem um comportamento super interessante. Você, como não tem gravidade, ela não cai. Então, a tendência da água por tensão superficial é se agrupar, se aglutinar em gotas, né, como se fossem esferas, né? Então você coloca a água para flutuar e ela se aglutina como se fosse uma esfera de água completa, perfeita, né? Não sai espalhada pelo local. Bem interessante, bem curioso isso, né? Muito legal, Gilberto. Depois dessa caneta aí da espaçonave, você tem que me contar só essa história da Samsung que vai ter um vidro dobrável. Exatamente. A história do celular dobrável não deu certo, né? Não deu certo. Tentaram de novo e parece que a outra versão também não foi assim tão perfeita também. E aí agora, né, a Samsung resolveu fazer o próprio vidro, né? Ela fez um acordo com a Corning, que é uma grande fabricante de fibra óticas e de vidros, né? Inclusive faz o vidro, faz o famoso chamado Gorilla Glass, que faz a proteção dos celulares hoje em dia, que é um vidro super resistente. E agora a Samsung e a Corning entraram numa parceria para fazer o tal do vidro dobrável, né? Curioso, né? E esse vidro ele vai ser utilizado para revestir as telas de cristal líquido dos telefones celulares dobráveis, que ainda estão saindo de forma muito lenta, né? E tem muita dúvida ainda sobre se realmente essa tecnologia está pronta para ir para o mercado, né? Ou seja, esse é um problema, né? Ou seja, tem tecnologias que são lançadas, são produtos de experimentos científicos, mas eles não estão prontos para o uso
do dia a dia, né? Então, acredito que essa questão dos celulares dobráveis ainda é uma questão dessa. Acho que se precipitaram um pouco em lançar um produto no mercado que ainda a tecnologia não está pronta para isso, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né, nesse caso aqui, né? Nessa situação. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana foi que uma pesquisa da Panorama Mobile, né, constatou que 1 em cada 3 brasileiros, então, ou seja, 33% dos brasileiros que compartilharam notícias sem saber se era ou não fake news. Então é um contingente absolutamente grande, né? Que pessoas que recebem notícias, não checam a veracidade das notícias, né? Então podem ser notícias falsas, e simplesmente recompartilham essa notícia e pode estar participando, né, de uma questão de propagar fake news, né, para outras pessoas. Então é bem importante, antes de você compartilhar qualquer tipo de notícia, você verificar a origem, verificar a data, muitas vezes são notícias muito antigas, verificar se realmente aquela notícia está no portal, ler a matéria lá que foi passada, né? E checar em outros portais, inclusive, para saber se aquela notícia foi repercutida em outros locais também, porque é bem complicado você fazer o compartilhamento de notícias falsas, né, nessa situação. A gente está falando dos destaques da semana, Gilberto. 4G? 4G. Também foi uma notícia que eu vi essa semana que me chamou a atenção, que uma pesquisa do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel de Celular constatou que quase 100% da população brasileira já tem acesso à rede 4G, ou seja, a cobertura do 4G já atinge praticamente a 100% da população, do espaço, né, da população brasileira, o que é bastante coisa, né? Ou seja, eles têm hoje, né, 161 milhões de chips de 4G habilitados no Brasil. É bastante coisa, viu? Ou seja, já somando com os de 3G, né, é um número bastante elevado dessa situação. Ou seja, então, segundo a pesquisa, o 4G atinge a 97,5% da população nacional, chegando a 4.997, quase 5 mil municípios brasileiros. Ou seja, o 4G chegou e está aí. Agora estamos esperando a chegada do 5G, né? Talvez aí melhore um pouco essa velocidade. Mas, de qualquer forma, o serviço de 4G já melhorou bastante. Assim, quem estava acostumado a usar o 2G, 3G, o 4G já melhorou bastante aí o serviço de atendimento nessa situação. Então foi uma boa notícia, acho que ajuda bastante na inclusão digital de pessoas que talvez não tenham acesso a uma banda larga, mas usam o 4G como acesso à internet. Muito bom. Olha, a Giovana está pedindo uma ajudinha sua. A foto do perfil dela no WhatsApp volta e meia some, ela tem que voltar lá e colocar novamente. O que pode estar acontecendo? É estranho, talvez a foto que você está usando, está salva no seu celular, está em algum local, ou seja, é uma solução, talvez um bug do próprio aplicativo, mas é uma questão que eu não tinha ouvido falar ainda disso aí. Então, verifica se a foto, né, está salva no seu celular, se está disponível, né, em relação a isso. É bem interessante. E o Márcio perguntando a sua opinião sobre o lançamento do Pix do governo federal. Se pode aumentar a quantidade de fraudes em transações bancárias? Então, essa é uma questão interessante. Essa semana eu passei fazendo algumas pesquisas em relação ao Pix, né? E já apareceram algumas, ainda poucos, né? Mas alguns relatos de tentativas de fraudes usando o Pix. Então a gente tem que ficar atento a isso. Vamos esperar um pouco mais para ver como é que a coisa vai se comportar. Mas realmente é um momento de preocupação pelo uso, né? E pelo desconhecimento. Muitos atacantes vão aproveitar esse momento agora de entrada em vigor desse serviço para aplicar os golpes, aproveitando que muitas pessoas desconhecem esse serviço, né? Então, ou seja, tem que ficar atento realmente à situação. Mas já existem alguns relatos já de fraudes, né, ou tentativa de fraudes, na verdade, usando o Pix para isso. É isso aí, Gilberto. Essas são as dúvidas que a gente recebe aqui nesta sexta-feira, agradecendo sempre, né, a tua participação e o atendimento aqui aos nossos ouvintes. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações, todos aí. Um excelente final de semana para todos. Quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram, no @Gilberto Sudré. E quarta-feira temos mais tecnologia por aqui. É isso aí. Até quarta que vem, hein?